Livro do profeta Amós, é o livro nosso base do nosso estudo. Antes de nós entrarmos na aula propriamente dito, eu queria que os irmãos abrissem Romanos, capítulo 11. Agora os irmãos procuram o verso de número 22. Enquanto os irmãos vão procurando, os irmãos vão me ouvindo. O tema, como os irmãos podem ver, a ira de Deus é a sua visitação. Por que eu pedi para os irmãos abrirem Romanos? Paulo vai explicar uma face de Deus, que é a face da sua severidade. A severidade de Deus e a sua ira estão interligadas. Por que é importante nós iniciarmos por isso? Porque hoje, no tempo em que nós vivemos, se ouve muito sobre o amor de Deus. Não é ruim, tá? Não é ruim. Mas tudo que é demais, né, irmão Alain? Ai, meu Deus, dá enfado. É como o mel. Se você comer muito mel, vai chegar uma hora que você vai se enfadar do mel. Então, o que ocorre? Hoje você busca uma pregação na internet e a maioria dela é sobre o amor de Deus. Amor, amor, amor e amor. Não que isso seja ruim. O que ocorre? A outra face de Deus, que é a sua severidade, a sua seriedade. Por exemplo, procura o verso de número 22 aí, ó. Está escrito assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, verso 21, melhor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também? 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu serás cortado. Então, veja que Paulo tem uma preocupação em trazer essa face de Deus aos romanos, aos gentios, aos irmãos que, como nós, Romanos 11, 21 e 22. Então perceba que Paulo tem essa preocupação com a igreja que está em Roma. Por quê? Imagine só, se nós conhecêssemos Deus apenas somente pelo seu amor. Quando ele nos corrigisse, isso seria estranho, seria incomum. É como um pai que só também demonstra o seu amor, somente amor ao seu filho. Qual é o problema disso? Certamente, se for homem, você vai ter um menino muito amoroso, muito mimoso, como se dizia lá perto de casa. Aí quando você chega mais firme, ou como diz o baiano, arroja ele espana, ele assusta. Porque isso, ele não está acostumado com isso. Então, quando Deus chama nós à salvação, Ele quer que nós tenhamos uma visão completa dele, uma visão plena, acertada daquilo que Deus é e daquilo que Deus espera de você. Amém? Amós, capítulo 4. É o nosso texto base, é o nosso texto de leitura, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim, ó. Amém? Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade,
Que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, um após outro, e vos lançareis para o Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas no outro não. Sobre o qual não choveu, se secou. 8. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão de vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comido pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, e vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar pelos presos. E o fedor do vosso exército fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amós é uma pessoa, um homem simples, um pastor de Tecoa, um homem indouto, um homem tido como ignorante. Contudo, meus irmãos, um homem de Deus. Eu quero fazer um aspas aqui. A gente hoje observa muito essa questão do estudo, estudar teologia, doutorado, isso é muito bom. Isso tem o seu valor, isso tem o seu préstimo, tem lá a sua valia. Mas o que ocorre? Ocorre que nós nos esquecemos deste grande princípio, de que Deus ainda chama homens e mulheres simples, que aos nossos olhos parecem pequenos, mas são chamados para fazer a grande obra de Deus. Porque quando nós olhamos para Amós, ele é um homem boeiro, um homem do campo, contudo, era o homem que ouvia a voz de Deus. Hoje os púlpitos estão muito cheios de homens de terno, engravatados, pomposos, até com um certo conhecimento das Escrituras, mas uma coisa se percebe. Parece que lhes falta aquela comunhão, sabe? Sabe aquela intimidade? Sabe o que eu quero dizer? É aquela coisa ímpar, pastor, que o esposo tem com a esposa, sabe, Liliane?
Quando o Guilherme te olha e você já sabe o que ele espera, o que ele quer, e prontamente a esposa corresponde, sucessivamente o esposo corresponde à esposa, porque há entre eles uma harmonia, há entre eles uma irmandade, há entre eles uma aproximação tal que já se sabe o que se espera. Hoje em dia, eu sinto muita falta disso, irmãos. E olha, já caminhei bastante por alguns lugares aí. Você ouve a pregação até é interessante, mas parece que a alma não recebe. E olha que eu sou o tipo de pessoa que abre o coração para ouvir a mensagem. Eu me lanço para com ela, eu me ponho na frente dela como alguém que está disparando flecha e eu quero recebê-la. Mas às vezes é difícil. Olha, isso está difícil. Mas isso era pertinente na vida de Amós. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre a vida do profeta, sobre a pessoa de Amós. Amós foi chamado no período de Jeroboão II e também do rei Uzias, rei de Judá. Lembrando que neste período havia uma divisão, norte e sul. Ao norte 2 tribos, ao sul 10 tribos. Estavam divididos o povo de Deus. Mas neste período aqui, havia paz entre eles. Havia aliança, não havia guerra, não somente entre as duas nações, mas também de todas as nações vizinhas. Havia harmonia, havia paz, havia aliança. Com isso, o povo enriqueceu, o povo foi próspero, e é nesse período que em Betel se inicia o ministério do profeta Amós. E é interessante porque Amós não era um homem do palácio, não era um homem dado às palavras eruditas, para que falasse ao rei de maneira que o rei entendesse em sua erudição. Então Deus chama ele dessa forma e lhe dá mensagens de acordo com aquilo que ele convivia. Ora ele fala do campo, ora ele fala das vacas, ora ele fala dos bois, para que até o homem mais simples do povo, ouvindo a sua mensagem, entendesse o que Deus requeria dele. Ora, se o rei era pomposo demais, para não entender uma linguagem simples dessa, de que Amós falava, quem mais poderia traduzir-lhe a mensagem de Deus? Acredito que ninguém poderia. Mas Deus era cuidadoso com Amós, com seu povo e principalmente com o rei. Por que enfatizo a pessoa do rei? Ora, o rei era quem redigia o povo, era dele que procedia as ordenanças, era dele o homem cujo qual o cajado estava em suas mãos para poder guiar o povo. Se esse homem fosse reto, todo o povo seria reto. Mesma coisa, se esse homem não tivesse com a sua vida aplainada pela palavra de Deus, todo o povo também erraria. Eu quero ler um texto com os irmãos, em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amós era um homem impróprio para o ministério, aos olhos de uma nação e aos olhos de um rei,
pomposo, viçoso, um rei que gostava da luxúria, da riqueza, dos prazeres, das satisfações. É nesse contexto que Jeroboão II assume o reinado. Joás ou Jeoás, dependendo de onde você lê, ou se você lê em Reis ou em Crônicas, é o mesmo rei, porém com nomes diferentes. Joás e Jeoás, dependendo do texto que você lê. E qual é o contexto? O seu pai, Joás, enriqueceu e deixou para o seu filho um reino próspero, abastado. E o que ocorre, como eu já disse para os irmãos, o que ocorre quando um filho cresce envolto de luxúria, de riqueza, de vaidade? Consequência, quando ele se torna homem, ele quer manter o padrão. Até o momento, nada de errado. Jeroboão assume o reinado e quer manter esse padrão. Aonde começa o problema? Que para se manter o padrão, precisa-se de posses, de riquezas. Então ele tem uma boa ideia para si, porém não tão aproveitável para o povo. Vamos aumentar o imposto. Consequência disso, pirâmide. A consequência é que o rei teria mais impostos, mais dinheiro, assim ele poderia manter a sua vida rica, próspera. Os ricos forçariam os seus trabalhadores a que trabalhassem mais. Os comerciantes teriam que aumentar o valor das suas vendas. Vamos colocar aí arroz, feijão, tudo teria que subir um pouquinho mais, o imposto para eles aumentou. Logo, os pobres também teriam que pagar um pouquinho mais no seu alimento. De maneira tal que os pobres se empobreceram tanto que se tornaram escravos em meio ao seu povo. Irmão escravizando irmão. Outros se tornaram tão escravos que vendiam tudo para viver debaixo da tutela dos seus irmãos abastados, os mais ricos. E isso soou aos ouvidos de Deus. E isso cheirou a narina de Deus como mal. Porque se fosse somente riqueza, tudo bem. O problema é que o reinado de Jeroboão se tornou todo envolto de vaidade. Aí aquilo que você lê lá no livro de Reis, começou a fazer mal aos olhos do Senhor. Começou a caminhar mal diante dos olhos do Senhor. E isso não foi bom para Deus e, consequentemente, para o seu povo. É que nós, irmãos, talvez nós, pelo modo em que vivemos, talvez você ainda não sentiu na pele isso. Tomara que algum dos irmãos aqui já tenha passado por isso. O meu pai, quando ficou desempregado, e o seu dinheiro, de certa forma, ficou congelado pela empresa, eu que nunca tinha trabalhado, tive que aprender a trabalhar, irmã Marta. Ah, oh, coisa boa! Nunca tinha trabalhado, Flávio. Agora é a hora. 12 anos. Cheguei para pedir um dinheiro para o meu pai para sair. Ele sorriu. Espera um pouquinho. Foi no fundo, voltou com um tesourão e uma enxada. Você quer dinheiro? Vai fazer o seu dinheiro. Para mim soou horrível aquilo. Nunca tinha trabalhado. Mas mal sabia o meu pai que estava fazendo o maior bem da minha vida. Porque um homem, um jovem, só sente o peso da responsabilidade quando é requerido dele responsabilidade. Contrapondo com a nossa sociedade hoje, a maioria dos meninos hoje que se tornaram homens pela sua idade, mas a maioria ainda é menino, porque ainda não sentiu o peso da responsabilidade. Abram aspas, hoje o jovem em casa, ele leva junto consigo, sabe o quê? O seu Xbox. Quando na verdade deveria levar
somente a roupa do corpo e a bagagem de um homem vivido, experiente, sagaz, pronto e hábil para cuidar da sua esposa e, consequentemente, dos seus filhos. Destro no cuidado. Não é assim, porque viveu uma vida regalada. O que acontece é que ele vai dispor disso à sua família. Aí acontece o choque. Porque na maioria das vezes, a filha, a mulher, já vem sido preparada pelo pai, pela mãe, para ser uma zeladora da casa, uma cuidadora da casa, uma mantenedora da educação dos filhos. Se for cristã, se o crente homem marcar, a irmã cristã sabe muito mais de Bíblia do que ele. Por quê? O jovem homem não teve cuidado das escrituras. Só queria viver debaixo das asas de papai e de mamãe. Jeroboão era um rei assim, vaidoso. Consequentemente, ele gerou um povo vaidoso. Na vaidade, sobressai quem tem mais abastância. E nisso, o povo sentiu o peso da sua vaidade. Voltemos a Amós, capítulo 4. Olha só que coisa interessante. Olha o capítulo 4, verso de número 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Para quem Amós está direcionando a sua palavra? Vou surpreender os irmãos. Vacas de Bazã. Ele está falando para vaca, irmãos? Não, mas era o exemplo que ele tinha em mente. Porque as vacas de Bazã eram vacas viçosas, eram vacas gordas, vacas que produziam muito leite. Aí ele faz uma associação dessas vacas, direcionando a sua palavra à rainha e às mulheres de Israel. Por quê? Estas mulheres, para manter a sua pomposidade, aquela pomposidade, sabe, hoje nem acontece, as coisas não acontecem hoje, né? Aquele batonzinho, aquele blushzinho, aquela tinturinha suave no cabelo, só para dar um toque, uma morena iluminada, não é? Não é assim? Acho que naquela época era diferente de hoje, acho que, né? Ou parece que acontece a mesma coisa, Diego, não é assim? Aí a gente, né, os irmãos, vai lá no salão, paga R$ 400 para a irmã ficar mais bonita, né? Deixa metade do rim, aquele que não tem dinheiro. Outro já doa sangue para ver se consegue pagar. Nada mudou. O contexto é semelhante. Então ele direciona a sua palavra justamente para as mulheres. Olha que coisa curiosa, olha que coisa pertinente. Porque se vocês não sabem, meus irmãos, há homens que não se conduzem, há homens que são conduzidos pela sua esposa. É elas que ditam a regra da casa e é elas que ditam o que o esposo há de fazer. É ela que domina a casa, é ela que dá as diretrizes da casa. E qual é o problema disso, irmão Alain? Qual é o problema disso, meus irmãos? O problema é que já aprendemos em Gênesis. Esse perfil de família vai dar errado, Daniel. Vai dar errado, Henrique. Que isso, irmão Valdir? Vigiando o que você está falando, vaso. Olha só. Ué, se eu estou errado, Eva não comeria do fruto. Se eu estou errado, Eva teria força o suficiente, graça o suficiente, palavra de Deus suficiente para resistir a Satã. Mas não foi assim. Então esse perfil de família, fica a dica, vai pegando, a gente vai conversando, a gente vai falando, e você vai pegando, crente. Segura a dica aí, ó. Esse perfil de família, desculpa, se começou assim, está fadado a dar errado. Talvez dure
por um tempo, talvez dure por um momento, até chegue a certo ponto, dê certo. Mas nós não podemos esquecer que o contexto da nossa aula está envolto sobre a ira de Deus e a sua visitação. Pega a visão. Quando uma família começa assim, Deus dá toques, Deus dá orientações, Deus dá indícios, Deus dá alertas. Mas se a esposa não pega, se o esposo não pega, a espada de Deus já está posta e será deflagrada. Então Amós tem essa preocupação em direcionar a sua palavra às mulheres, para que estas mulheres entendessem o que estavam fazendo, Liliane. O que elas faziam não era boa coisa. Deus não via com bons olhos. Deixa eu abrir um aspas aqui. Não estou dizendo que todo o conselho das mulheres a seus esposos são errados. Não vá dizer para o pastor Carlos Alberto que eu estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que no nosso contexto aqui, como essas mulheres estavam longe de Deus, todos os seus conselhos eram errôneos, porque os seus conselhos se baseavam na satisfação própria. É diferente quando uma mulher é cheia de Deus. Temos isso em Sara, temos isso em Rebeca, lá em Gênesis. Quem tiver tempo depois em casa, dá uma olhadinha na história de Rebeca. E você vai ver uma mulher prudente, uma mulher cheia de Deus, uma mulher conduzida pelo Espírito Santo, uma mulher com bons conselhos. Acaso não foi ela que deu conselho a Jacó? Opa, se lembre disso. Quando a mulher, preste atenção, irmã, quando uma mulher está na mão de Deus, essa mulher está cheia de Deus, ela é poderosa para conduzir bem o seu esposo e a sua casa. Lembre disso. Tome nota em seu coração. Deseje em sua alma ser uma mulher cheia de virtudes. As moças que me ouvem, vocês moças que pretendem um dia casar, casem-se primeiro com a graça. Tenho certeza de que a graça e vocês estão em aliança. E eu tenho certeza de uma coisa: a sua família será uma bênção. Caso contrário, teremos essas acusações. Olha a última parte do verso. Dá cá e bebamos. Dá cá de quem? Bebamos do quê? Preste atenção. Olha a acusação. Dá cá é as posses dos pobres. Porque os pobres, na busca de se manter, se dispunham de tudo que eles tinham. Quando você lê lá em Reis, lá em Crônicas, sabe que os pobres faziam, meus irmãos, para poderem consumir um alimento, eles vendiam os seus próprios filhos. Olha que absurdo, irmão Paulo. Imagina o senhor tendo que vender o William, tendo que vender o seu filho, para poder dar de alimento à sua esposa. E assim. Olha só. Então, quando as mulheres ricas, dá cá e bebamos, era isso que Deus via. É como se elas estivessem comprando os filhos dos pobres, e estavam mesmo, e como se elas bebessem o sangue daquelas crianças. Era assim que soava diante de Deus. Era assim que Deus sentia. Deus que tinha livrado eles, dado liberdade a eles, agora viu o seu próprio povo escravizando os seus irmãos e satisfazendo dos seus próprios irmãos para desfrutar de luxúria, vaidade e riqueza. Abro aspas. Todas as vezes que Deus prosperar você, sorria, mas também tenha esse alerta em sua mente.
toda prosperidade não vem à nossa mão somente para nosso desfrute, mas para abençoar aqueles que são menos abastados. Hoje, saí um pouquinho, tentei sair um pouquinho mais cedo, mas quem trabalha no comércio sabe que isso é quase impossível. É mais ou menos assim, vou fechar a loja, aí chega o cliente. Aí você tem que atender o cliente. Peguei minha bicicleta, saí um pouco atrasado, estou correndo. Cheguei naquela avenida, onde se tem o carnaval ali. Aí tem uma marquise. E eu estou de bicicleta correndo e estou vendo. Um rapaz deitado, cobertor e dormindo. Estou vendo. Estou vendo. De repente para um carro, um belo carro. Desce uma moça, franzininha. Eu olhei, um saquinho na mão, aí eu reduzi a bicicleta. Reduzi e fiquei observando. Quando eu passei, irmão, ela acordou o homem e ela usou essa expressão: não sei se o senhor tem comida, mas hoje o senhor vai comer, tá bom? Tá aqui, ó, uma marmitinha que eu acabei de comprar, tá quentinha. Deus abençoe o senhor. Aí eu acelerei a bicicleta. A moça não conhecia aquele homem. O nosso contexto de aula aqui é família, é irmãos. E nós aqui estamos entre irmãos. Se Deus tem te abençoado, irmão, é para você abençoar o seu irmão da direita, ou o seu irmão da esquerda, ou o seu irmão do banco de trás, ou o seu irmão do banco da frente. Porque aquela moça nem conhecia aquele homem. Muito mais você, que congrega com o seu irmão todos os dias, que ora com o seu irmão todos os dias, que ouve aqui o sermão, que adora a Deus aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, enquanto eu falo aqui, pelo amor de Deus, aconteça alguma coisa no seu coração, que o seu coração sinta alguma coisa. Nós estamos num período em que não dá mais para ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. Se for frio, cá está a porta da igreja, lateral, de frente. Siga o seu curso. Siga a sua vida. Viva segundo o seu coração. Mas se você é quente, cuide dos seus irmãos. Se você é quente, viva para a glória de Deus. Mas se você é morno, a graça está aqui essa noite, disposta a você, a encher a sua alma, a encher o seu coração e me aquecer essa noite. Porque quando a ira de Deus se manifesta, não é para a perdição, mas sim para a salvação. Não tenha Deus como um Deus vilão, mas veja pela ira de Deus o seu coração pulsando de amor por você. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Ao bastardo, Ele entrega o seu próprio curso. Então perceba, sinta, meu irmão, que esse é o contexto do profeta. Ele via toda a nação com o mesmo sentimento de vaidade e de satisfação ao seu pecado. O problema é que não era somente o rei, não era somente os ricos, até mesmo os pobres. O mal se alastrava por toda a nação, as duas nações, tanto a do norte quanto a do sul. Ora, nós vemos Amós profetizando para o reino do norte, e horas proferindo suas palavras ao reino do sul. Em outros momentos, as nações circunvizinhas. E escute o que eu vou lhe dizer. Cada uma dessas nações, segundo o de Deus, cada uma delas foram severamente castigadas. Algumas foram extintas, deixaram de existir.
Escute, Deus é longânimo. Aqui, quando Deus levanta o profeta Amós, tinha que ser o profeta Amós, um homem sisudo, um homem de palavras firmes. Se você quiser fazer uma comparação, você vai lembrar de João Batista, você vai lembrar de Elias, homens de expressão firme, homens de palavras sem meio termo, homens de palavras acertadas, para que todo aquele que os ouvisse entendessem que a espada de Deus não viria, mas já estava às portas da cidade, às portas de cada uma daquelas pessoas. O grande problema nosso. Nós sabemos lidar muito bem com o sentimento do amor, mas nós temos dificuldades de lidar com a severidade. Acaso não é assim com os nossos filhos? Eu tenho a Sara. A Sara me ensina muito. A Sara tem 5 anos. Todo dia que eu chego em casa, do trabalho, ela... Mas pai, te amo. É lindo. Nossa. Quem não tem filho, quando tiver, vai me entender. Mas, quando a Sara apronta alguma coisa, e eu tenho que ser um pouco mais enérgico do que costumeiramente sou, sabe o que eu escuto? Eu não te amo mais. Para ela é automático. Mas para mim, é ruim, irmão. Me dói lá dentro. Porque eu sei o que eu causei nela. Eu tive que colocar um peso a mais na mão. Um pouquinho de peso a mais no chinelo. Eu estou vendo que marcou um pouquinho mais o meu dedo e um pouquinho mais a aspereza do chinelo. Eu já automaticamente estou me contradizendo. Nossa, não precisava disso. Talvez se eu fosse um pouquinho mais brando. Eu estou pensando isso, de repente, a frase: não gosto mais de você. Não te amo mais. Isso me dói. Mas escute. Eu prefiro que ela haja assim comigo. Porque isso me ensina, numa próxima correção, a mudar, a usar outro método. Do que ela, Miguel, não me disser nada. Guardar esse sentimento no seu coração e no futuro próximo agir totalmente contrária às minhas ordens, às minhas ordenanças e às minhas orientações. Por quê? Por que eu digo isso? Porque era justamente isso que o povo fazia. O povo era hipócrita. Olhava os seus irmãos. E depois, tranquilamente, ia prestar culto. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Tranquilo. Sossegado. Adorando, prestando culto, rituais, vida que segue. Só que Deus olhava daquela forma e se sentia totalmente contrariado. Porque não foi assim que Deus os ensinou. Quando vocês entrarem à terra prometida, não tereis comunicação com seus deuses. Quando lá entrarem, desfarei os seus altares, quebrarei os seus ídolos, para que, não ficando eles, o seu coração internamente se incline a eles. A pior coisa que tem é aquela pessoa que bate nas suas costas, mas por detrás de você, nas ocultas, trama contra a sua vida. Aqui eu quero abrir um aspas rapidinho. Hoje a evangelicalidade está muito mais aceita do que em outros tempos. Não é assim, pastor? O pastor já é um homem de cãs brancas e deve lembrar muito bem que antigamente os crentes eram perseguidos em praça pública,
Sabe ali onde nós comercializamos o chamado mercadão? Ali mesmo. Se você conversar com os irmãos de mais idade, eles vão dizer para você que estavam ali fazendo culto ao ar livre e pedras jorravam sobre as suas cabeças. Hoje, você se diz evangélico, não, entra aqui, que isso? Abençoa minha loja, entra aqui, faz uma oração para o povo. Oh, maravilha! Mas se você abriu a sua boca e falou, convertei-vos, ele te suporta. Mas dentro dele, a vontade era, amordaçar você. Você que é adolescente aí, do jovem, não se engana não. Não seja bobo. Ou como dizia meu pai, meu filho, não seja besta. Não se engane. As pessoas que estão neste mundo, os adolescentes que estudam com você, conversam com você, os jovens que conversam com você, que convivem com você, eu digo para você, a maioria deles, internamente, se pudesse, te mataria. Que isso, irmão? Se você é adolescente, jovem e de fato crente, diz as Escrituras que você é como uma luz, que você é sal, que você salga, que você ilumina. Então, automaticamente, a sua vida se aproximando da vida deles, que está em trevas, que está insípida, automaticamente será constrangida pela sua presença. E se assim é, Giovana, se assim é, meus irmãos, nós somos pelo mundo odiados. Não caiamos nós no laço deste mundo. Eles não nos aceitam. Eles nos suportam. Agora imagine Deus, contrariado, magoado, dolorido, porque não era isso que Deus tinha projetado para os seus filhos. Agora vem Deus e continua a falar. Olha só o juramento de Deus. Verso 2, capítulo 4. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Achou aí? Amós, capítulo 4, verso de número 2. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Por que Deus jura pela sua santidade? Porque Deus traz a sua santidade para a conversa. É para mostrar ao seu povo, lembrando-os de uma palavra dada a Moisés, a Josué, de que o povo de Deus seria um povo separado. O que é um povo separado? É um povo santo, de boas obras e zeloso. Quando Deus chama a sua santidade na conversa aqui pelo profeta, ele está dizendo assim, eu exigi apenas uma coisa de vocês, que vocês fossem santos diante de mim, mas vocês se tornaram iníquos. A iniquidade de vocês é maior do que os ímpios que não me conhecem. Por que é maior? Porque o ímpio não sabe o que Deus espera, mas o crente, mas o santo, mas o salvo, deve sim saber o que Deus se espera dele. Quando um crente não anda na linha, não anda em retitude, ele está contrariando Deus, a sua santidade, ele está dando as costas para Deus. Deus chama a atenção deles. Vocês deixaram de se santificar para mim. Meu irmão, quando nós deixamos de nos separarmos para Deus, como leitura da palavra, oração, meditação, quando nós nos desprendemos disso, automaticamente
algo acontece em você. Sabe o que acontece? Isso aqui, ó. A carne, Flávio. A carne vai tomando forma. Disse um certo homem chamado Lutero, em uma de suas cartas que ele trocava com seus irmãos. Ele disse o seguinte: quando eu subi às águas do batismo, deitei e retornei, achei que o velho homem estava morto. Mas pela procedência da minha vida, percebi que o velho homem sabia nadar. Nós somos salvos em Cristo, todavia ainda estamos nessa carne. E se nós não vigiarmos, uma coisa é lógica, de repente quem está nos conduzindo é a nossa carne. Você já viu o cavaleiro quando tenta domar um cavalo selvagem? Você acha que ele joga a corda, dá uma travada e já senta no bicho? É assim, Flávio? Leva dias. Dependendo do bicho, do asalão, leva semanas, outros, mês, até que o selvagem animal entenda que é você que domina e que ele deve se submeter a você. Enquanto a sua carne não sentir a santidade de Deus fluindo em você, vigente em você, vigorantemente em você, a sua carne jamais vai se submeter a você. Não é acaso que Paulo escrevendo disse: esbofeteio a minha carne, para que todos os dias ela esteja sujeita à palavra e a Deus. O povo, no nosso contexto aqui, foi deixando aos poucos, e se tornou toda uma nação contrária a Deus. Subversão total da sociedade. A sociedade de Amós, totalmente imergida no pecado. Não havia um homem sequer que não estivesse infectado com pecado, cheio de pecado, cheio de maldades, cheio dos seus próprios interesses, apegado às suas coisas. Eu quero que os irmãos leiam esse texto para nós entendermos uma coisa. Todo mundo já achou, não achei ainda, né? Gênesis 15, 16. É uma palavra de Deus a Abraão. Antes ainda de Abraão se tornar uma nação em Jacó, antes ainda dele tomar posse de toda Canaã. Olha bem o que Deus diz. 15, 16. E a quarta geração tornará cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Por que Deus disse isso a Abraão? Porque esse povo, preste atenção. Olha aqui, isso é um copo vazio, eu já tomei toda a água. Mas se eu continuar enchendo isso aqui, ele vai encher. E o copo que estava cheio se torna vazio, e o vazio se torna cheio. Olha o que Deus está dizendo a Abraão. Você ainda não vai herdar a terra de Canaã. Porque a medida de pecado desse povo ainda não subiu a medida da minha ira. Foi quanto tempo que ele falou? 4 gerações. 450 anos aproximadamente. Meu Deus. São 450 anos, irmã Ângela, de Deus avisando aquele povo. Deus dando alertas àquele povo. E aquele povo não se arrependeu. E aí então chegou o tempo da visitação de Deus. Israel invade aquela terra e toma posse de toda Canaã. Terra que emana leite e mel. Preste atenção. Meus irmãos, quando alguém é visitado pela ira de Deus, quer seja no coletivo ou no individual,
tenha certeza de uma coisa: Deus vem avisando esta pessoa e esta nação há muito e muito tempo. Temos outro texto em Gênesis 6, os irmãos conhecem muito bem, Noé. Acaso, preste atenção, Deus vem a Noé, fala com ele, construi a arca. Pega a visão, crente, a cada martelada de Noé numa madeira era um aviso de Deus para aquela nação. Nunca tinha se visto um navio daquele tamanho, uma embarcação daquela robustez. Eles nunca viram aquilo. Eles nem sabiam o que é chuva. Fora esta mensagem do profeta Noé, que haveria chuva. Eles fizeram um pouco caso. Viviam regaladamente. Viviam as suas vidas segundo o curso da sua vontade. Mas eu pergunto, não choveu? Choveu. Choveu um dia, 40. E o que aconteceu com todo aquele velho mundo? Todo aquele velho mundo deixou de existir. E só Noé e sua família foram guardados por Deus. Você quer outro texto? Citado aí, ó. Volta agora para Amós, capítulo 4, verso 11. Preste atenção no cuidado de Deus. Deus, quando fala pelo profeta, ele não fala aleatoriamente. Ele fala com um alvo, ele fala com uma intenção. Quando ele fala ao profeta, no capítulo 4, verso 11, perdão, verso 11, sim, verso 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. Quando ele fala isso nos tempos de Amós, é que eles deveriam se lembrar do que Deus fez a Sodoma e a Gomorra. Você lembra? Quem fugiu de lá? Somente Ló e suas duas filhas. Mas não era para ser assim. Era para ser Ló, suas filhas e sua esposa. Mas por que a esposa não alcançou o alvo, Zoar? Porque não conseguiu alcançar os montes. Os irmãos se lembram muito bem. Porque no decorrer do percurso, ela até saiu bem, levada pelos anjos, conduzidas elas e o esposo pelos anjos, mas quando foram soltas, quando elas tinham que percorrer agora sozinhas, o que ela fez? Ela olhou para trás. E ao olhar para trás, estátua de sal. Fica a dica. Se Jesus já te salvou do mundo que se chama Sodoma e Gomorra, Babilônia, se você tem a certeza da palavra de Deus, que tudo isso será destruído, não olhe para trás, Ricardo. Não olhe para trás, meus irmãos. Porque somos salvos como peregrinos. Só temos agora couraça na frente. Não há couraça atrás. Por quê? Porque temos que caminhar para frente. Canaã celeste está logo aí. Caminhe para frente. Não olhe para trás. Olhe para Jesus, autor e consumador da salvação da sua alma. Pelo amor de Deus, falamos de algo aqui hoje pertinente. O que é pertinente é do peso da sua alma. É da onde a sua alma vai repousar. Não agora, mas na eternidade. Tenha a sua alma por valor. Porque para Deus em Cristo ela tem muito valor. O valor do sangue do seu Filho. Este é o valor da sua alma. É o mesmo valor de Cristo.
Porque nós em Cristo somos cordeiros de Deus. Somos cordeiros junto com Ele, e nele somos santos, e nele somos salvos, e nele somos filhos de Deus. Que Deus te vê como um filho muito amado. Não olhe para trás. O que foi, foi. O que você viveu, viveu. Agora é Cristo, seu amor e sua graça. Viva para Ele e por Ele. Viva com fervor, com paixão, com firmeza, com intrepidez. Ame ao seu Senhor. Como um pai de família demonstra o seu amor numa noite fria, onde o gás acaba, não há comida, não há gás, tem que se buscar o gás, comprar o gás, para assim então poder ter alimento em casa. A esposa que vai buscar? Hã? Irmã, o senhor vai mandar o Miguelzinho, o mais tenro, o mais novo? Quem é que vai buscar o gás? Somos nós, o homem. É assim que o homem, braçalmente, mostra o seu amor para com sua esposa e sua prole. Deus está fazendo a mesma coisa. Estou demonstrando o meu amor para vocês, indo até vocês, porém com vara. Por quê? Porque as palavras amorosas chegam um tempo, irmão Mateus, que elas não funcionam. Sabe aquelas palavras amorosas do pai? Ô filho, não faz isso. Ô filho, para com isso. Ô meu filho, deixa disso. Para! Eu me lembro de uma irmã, vou compartilhar com vocês. Me lembro de uma irmã que ela me ensinou muito bem. Ela me disse que o filho dela tinha um mau hábito de chegar em casa, tirar as suas roupas e lançar num canto. A irmã várias vezes ia lá, falava com o filho amorosamente, brandamente, pegava as roupas e lavava. Até que chegou um certo momento que ela falou: chega, cansei de falar, vou tomar uma atitude. Sabe qual foi a atitude? Ela abandonou a roupa naquele determinado lugar, no canto do quarto do menino. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês e meio, aquilo começou a dar mau cheiro. Aí o mais legal é que o menino foi falar com a mãe. Mãe, vocês conhecem homens quando estão bravos, né? Não mediam as palavras. Eles esquecem de quem estão falando, acham que qualquer pessoa e aumentam decibéis com o papai e com a mamãe. Aí é hora da cinta cantar, da vara de Jeová tomar o seu lugar. E o menino entender o seu lugar. E foi o que a irmã fez. E o mais engraçado é que ela dizia assim, ele dizia para a mãe: por que a senhora está batendo? Por que a senhora está batendo? Aí ela falou: menino, parece que você é louco. É louco, não é louco. Você sabe o que você fez. Sabe por que eu estou te corrigindo? Mas Israel não conhecia. Israel continuava vivendo a sua vida. E Deus mostrando. E Deus corrigindo. Ora, você quer ver? Nós lemos aqui na leitura. Deus diz o seguinte: olha, perto da ceifa, eu fiz parar a chuva. Ora, quem já lidou com terra aqui, com um pouquinho que seja, está entendendo o que a moça está dizendo. Sem chuva, você vai ceifar o quê? Como é que vai produzir? Não tem como produzir. Aí noutra terra que era seca, eu fiz chover. Mas não pouco, abundantemente. De maneira onde não tinha fruto, choveu. E aonde tinha fruto, não choveu. O que Deus está dizendo? Deus está chamando a atenção dos seus filhos. Bom, abra um parênteses novamente. Você é um filho de Deus. Deus te ajuda, Deus te conduz, Deus te orienta. Irmão, se alguma coisa está fora do eixo, se você está insistindo em alguma coisa que não está dando certo, para.
em nome de Jesus, para agora. Porque pode ser Deus te brecando, te parando, dando um break em você. Respira. Eu me lembro de um profeta, seu nome Balaão. O homem foi tão insistente, mas tão insistente, que Deus teve que abrir a boca da mula, para que o homem entendesse o que ele estava fazendo, que a sua procedência estava errada. É claro que isso foi para Balaão, mas para nós, como Deus age, irmã Ângela? Deus age com as coisas ao nosso derredor. Se as coisas estão mudando, se está tendo variações na sua casa, no seu trabalho, ou em você mesmo, pelo amor de Deus, para e faz uma coisa certa. Entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar e pergunta para Deus: Pai, o que queres de mim? O que queres que eu te faça? Na onde eu estou errando? O que eu preciso melhorar? No que eu estou em falta, em falha com o Senhor? Pai, eu sou teu filho, tu tens total liberdade de falar comigo. Fala comigo pela palavra, fala comigo pela oração, fala comigo por profetas, mas fala comigo, Pai! O problema da nossa geração, meus irmãos, é que nós temos tantas coisas na nossa mão: projetor, notebook, celular, internet, tantas coisas para facilitarem, Gisberto, a nossa aproximação de Deus, e nós fazemos o contrário. Com todas essas ferramentas em nossas mãos, nós gastamos mais tempo noutras coisas do que por meio dessas coisas buscar a Deus, irmão Pedro. Então observe, se alguma coisa na sua vida está fora de eixo, observe, para que você não incute na ira de Deus. Deus está te avisando de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito. Ele está te avisando. Considera, pois, a severidade e a bondade de Deus. Tomara Deus cele essa palavra no seu coração. E nunca mais, até a vinda dele, você se esqueça desse texto. Tomara que Deus seja bom com a sua alma. Que nunca mais você se esqueça disso. Um homem e uma nação são para Deus como o copo que eu te mostrei. O homem, uma nação, ela está cheia de vontades, cheia de desejos. Há um vazio neste homem e nessa nação que precisa ser cheio, ser revestido, ser preenchido. Todo homem, quer seja um homem comum ou seja um homem já na graça, ele precisa ser cheio. Este homem, esta nação está sedenta. E Jesus sabia muito bem disto. Olha João 7:37. Amém? Achamos? Amém? Aí sim, seus crentes. 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Para nesse verso. Jesus está afirmando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fazendo o reverso, nós entendemos o seguinte: ele está dizendo: para você que está sedento, ó alma sedenta, para você que tem sequidão na sua alma, que tem buscado preencher a sua alma e não tem conseguido, eu sou aqui está o caminho, a verdade e a vida, aqui estou eu, o Filho unigênito do Pai, aqui estou eu, o único que pode ligar a sua alma ao Pai. Venha a mim e beba.
Porque o homem comum está sedento. O homem num todo está sedento. Os homens ímpios, Daniel, enchem sim. Eles se enchem sim, mas eles se enchem de vinho. O vinho embebeda e só dá alegria momentânea. Mas o que Cristo dispõe aos homens é a água da vida. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Aí você lê o verso de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. O salmista, no Salmo 36:9, tu és um manancial de águas vivas. Salmo 90, pela manhã as suas águas sacia-nos. Só em Cristo a sua alma vai ser saciada, preenchida. Ame ao Senhor. Busque ao Senhor. Se caso você não fizer isso, a ira de Deus está correndo forte contra você. Ela vem impetuosa e implacável. Não há homem algum que a possa deter. Quando Deus abandona uma cidade ou uma sociedade, é sinal que seu fim está próximo. No contexto de Amós, como nós lemos do verso 1 ao verso 12, Deus avisou diversas vezes, diversas maneiras. Porém, chega um momento em que Deus abandona o reino do sul e o reino do norte. Nós sabemos que o reino do norte, primeiro, é devastado pela Assíria, totalmente destruído. 30 ou 40 anos aproximadamente após as profecias de Amós. Texto que lemos. Depois disso, Deus levanta Jeremias. E no período de Jeremias, ele é o homem que disse: eu vi de perto a mão da ira do Senhor. Jeremias presenciou o que Amós disse ao reino do sul. Então escute bem. Se isso ocorreu naquela sociedade, se isso aconteceu naquela sociedade, eu levanto uma pergunta aos irmãos. Você já parou para observar a nossa sociedade? Você já observou a nossa sociedade? Eu escrevi algumas coisas ali, que representam muito bem aquela sociedade e a nossa sociedade. Você consegue acompanhar com os olhos aí, Os sinais mais categóricos que a sociedade ou uma sociedade sofrerá a ira de Deus. Deixa aberto Romanos aí. O aumento desenfreado da iniquidade, legalização e a normatização do pecado. Tem um certo camarada aí, de uma certa igreja aí, ele se intitula Pai de Todos, e deliberou agora uma bênção a casais de um mesmo sexo. Ele liberou lá. Quanto tempo você acha que vai demorar para chegar aqui? Você já considerou isso? Você já considerou com os seus botões isso? Porque aquele homem, quando dita ordens e ordenanças, é rápido. Começa a chegar nos países, no primeiro nos mais desenvolvidos, e depois aos nosso país e outros países. Fica a dica. A perca da sensibilidade. As pessoas pecam e se gabam de pecar. Você conhece pessoas assim? Eu faço mesmo. Ninguém me segura, ninguém me detém, nem minha mãe, nem meu pai, nem meu avô, nem meu tio, nem a polícia, ninguém. Você conhece? Você conhece. Você conhece. Eu sei que você conhece. Não há peso em suas consciências, pois já estão cauterizados. Alguém sabe o que é
Cauterização? É quando você rasga a sua perna, não tem medicamento, não tem o que fazer, você esquenta o ferro e cauteriza ela. Você queima a sua pele. As pessoas hoje estão assim com suas mentes. Elas já determinaram o que é certo e o que é errado. Elas já determinaram que o que era certo se tornou errado e o que é certo agora é errado. Como nós vamos agora agir para com eles? Nas nossas mãos não podemos fazer nada. Não. Aqui está a palavra da verdade. E cada um de nós, irmãos, assim como Deus levantou Amós, Deus também levanta-nos na nossa geração, para que sejamos boca de Deus, profetas de Deus, no seu trabalho, na sua escola, no seu cursinho, na faculdade, na sua vizinhança, quer onde Deus te leve, você deve ser um instrumento de Deus. Se Deus destruiu aquela nação, eu levanto outra pergunta. Acaso os irmãos acham que Deus não vai destruir a nossa nação? A nossa sociedade num todo? Ora, presta atenção. Hoje, se um homem, ele entende que ele é uma mulher, pela lei, ele pode desfigurar todo o seu corpo para se tornar uma mulher. Se uma mulher entende que ela é homem, ela, pela lei, pode desfigurar todo o seu corpo e tornar-se um homem legalizado. Escute, se Deus tirou com aquele povo por escravizar os seus irmãos, como Deus vê a nossa sociedade atual? Fazendo uma aberração dessa, fazendo uma coisa horrível como essa. E qual é o problema disso? O problema é o seguinte: é nós acharmos que isso é normal. Não é normal, meus irmãos. Não é. Não importa o que o mundo diz. Não importa o que Satanás diz. O que importa é o que a palavra de Deus diz sobre isso. Você achou Romanos? Romanos, capítulo 1, 24 a 26. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. É assim que Deus vê a nossa sociedade. E se nós servimos a Deus, nós não podemos ter outros olhos, senão o mesmo olhar de Deus. Porque se assim não tivermos, nós teremos isso por normal, irmão, por coisa comum, por coisa natural, e não é. Fica para nós pertinente essa reflexão de considerarmos mais a nossa sociedade, de considerarmos mais o tempo em que vivemos. Porque se nós achamos que haverão de vir dias bons, dias prósperos para a nação cristã, que é o povo dentro do povo, não virá. Desculpa eu desfazer o seu castelinho de areia, mas não virá. Prepara-te para encontrares com teu Deus. E aqui eu encerro. Volta aí para Amós, capítulo 4, verso 12. Eu já ouvi muita pregação nesse texto, mas muita pregação. E a maioria, desculpa, errada.
Porque a maioria se prende num pensamento só, de que a preparação aqui é para um Deus amoroso, é para um Deus longânimo, é para um Deus sorridente, de braços abertos. Não é. A visão aqui é de um Deus emparelhado com carros e cavalheiros, com armadura e com sua espada desembainhada. É o que depois, lá em Apocalipse, você vai ler. E você vai entender esse contexto. Por quê? Porque Deus já tinha avisado demais o povo. É por isso que quando Jeremias escreve o seu livro, ele fala assim, ó, eu sou o homem que vi a aflição de Deus com os meus olhos. Porque em contrapartida, os outros profetas profetizavam coisas boas, viam Deus de braços abertos e sorridente. Mas Jeremias via um Deus cheio de armadura, com a sua espada desembainhada e para guerrear. Meus irmãos, foi dito aqui na pregação ontem, Deus está sim em busca de redimir o seu povo, mas o seu povo remanescente. E o que é o remanescente? É aquele que permanece nos princípios de Deus. Eu quero encerrar aqui chamando a nossa atenção para este princípio, de que Deus nos convida a nos aproximarmos dEle, a lermos a sua palavra, a orarmos, não somente por um momento, mas com paixão e com intensidade. Porque a grande onda do mundo está jorrando nas nossas portas, onda após onda, e aquele que não estiver na rocha, aquele que não estiver alicerçado, aquele que não estiver preparado, este sim vai rodar, quando essa onda bater sobre você. Diante dessa onda, não há pastor, não há presbítero, todos são iguais diante dessa potente onda. Mas maior é o que nos chama, mais maior é o que está em nós, mais maior é aquele que te escolheu. Mas ele só vai ser maior se você estiver refugiado nele e estiver aliançado com ele. Porque senão, o mesmo que aconteceu com aquele povo, vai acontecer conosco. Amém? Deu para entender o texto? Dá para considerar agora a severidade de Deus? Dá para ver Deus direitinho agora? Não só com o braço do seu amor, mas com os seus dois braços de justiça e de amor, de severidade e de bondade. Você consegue ver Deus agora plenamente? Se você vê Deus assim, plenamente, se coloque de pé comigo então. Vamos orar.